E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria que estamos novamente aqui, a fim de meditarmos um pouco mais sobre os ensinamentos que estão contidos nessa obra Nosso Lar, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito André Luiz. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer muito grande poder estar novamente aqui, como disse o Marco, para que a gente possa estudar e meditar sobre os ensinamentos de André Luiz, nesse livro maravilhoso que é Nosso Lar. E nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, onde paramos da última vez. Nós vamos começar a ler, mas antes de começar a ler, vamos fazer um resuminho rápido do que a gente estudou, né, do que a gente viu nos outros dias de estudo, para lembrar que Dr. André Luiz já chegou na colônia Nosso Lar, já foi albergado na enfermaria, ele já recebeu a visita do ministro Clarencio, do Henrique de Luna, que é o médico espiritual de Nosso Lar, 1, 2, e no capítulo 5, que se intitula Recebendo Assistência, ele vai conhecer o jovem Lísias. Esse jovem Lísias, a gente viu que ele é um misto de enfermeiro com assistente social e psicólogo. E ele vai começar, o tratamento mais íntimo, mais específico com André Luiz. Nós vimos também que Dr. André Luiz ele foi diagnosticado no mundo espiritual como um suicida indireto. Ele desencarnou de câncer no intestino, ele teve problemas na área do aparelho reprodutor, né? Ele teve sífilis e ele teve outros problemas também. Muito interessante, e vale sempre lembrar que tudo se agravou por conta do temperamento de André Luiz. O temperamento dele era um temperamento colérico. E isso tudo agravou. Certo. Então, continuando então só para relembrar, né, esse agravamento é dito várias vezes, como a Tereza relembrou, pelo temperamento, né? E que o próprio dizer dos que estão tratando de André Luiz, por falta de comezinhos deveres de fraternidade, né? Comezinhos, quer dizer, pequenos deveres de fraternidade, né? Então, isso se agrava, não tira a responsabilidade dele do que ele fez enquanto encarnado com relação a cuidar do seu veículo transitório, que é o nosso corpo, né? Como Francisco de Assis bem dizia, né, o nosso jumentinho, nosso querido jumentinho, aquele que é uma máquina maravilhosa, que só Deus, né, poderia tê-lo feito mesmo, essa inteligência suprema, né? Quem quiser pesquisar, realmente é uma coisa assim, fora de... não tem elogios para o funcionamento dessa máquina, em que provisoriamente nós... foi nos emprestado, lembremos sempre disso, e vamos ter que prestar conta disso também, não é? Então, continuando então a leitura. Paramos no parágrafo 18. 18, né? Nosso Lar. Vou voltar um pouquinho. Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Então, André Luiz está perplexo com aquilo que o Lisa está comentando com ele sobre os mutilados, aqueles que, os pobres obsidiados, os que ficam na desolação da paralisia, né? Como Jesus o disse, né? Se parte do teu corpo for motivo de escândalo, que arranca-o fora, né? Para que não entreis na vida com ele. Então, nesse sentido, né? No resgate que nós vamos ter que ter, de acordo com a nossa responsabilidade já.
Então, continuando. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, que se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Lembrando dessa questão de vitoriosos, lembramos sempre de Paulo de Tarso, né? Saulo, né, crendo em Deus, tendo a lei na mão, dizendo que era para não matar, no livro Paulo Estevão a gente vê claramente isso, e ele, em nome de uma, vamos dizer assim, de uma fé não raciocinada, né, podemos dizer assim, ele perseguiu pessoas, mutilou pessoas, mandou torturar pessoas em nome daquilo que ele acreditava. E só que na mesma encarnação, ele muda o pensamento dele radicalmente e passa a seguir Jesus, né? E aí ele diz que no final da carreira, né, cumprindo tudo aquilo que foi determinado, programado para ele, né, foi espalhar o cristianismo pelo Ocidente, com a sua coragem, com a sua determinação, ele diz no final da encarnação, né, que combateu o bom combate e manteve a fé, né? E restava para ele a coroa dos justos. Então, nessa questão, que ele fala aqui, ele diz assim, né? Espíritos propriamente vitoriosos. Não é uma instância de espírito propriamente vitoriosos, porque mesmo se conferir ao termo sua razoável acepção, porque ser vitorioso é ser como Saulo, né? Ele mesmo diz, resta para mim a coroa dos justos. Aí sim, mas aí não é o caso aqui do nosso lar, da quem se estaciona, se aporta nessa instância aqui, né? Ele continua dizendo assim, que são felizes porque têm trabalho, né? E nós falamos dessa questão do trabalho, né? Da felicidade que o trabalho proporciona. E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. E nós já comentamos também que há um compromisso na colônia de todo mundo exercitar o pensamento no bem, para que se mantenha o ambiente harmonioso da colônia. Isso em qualquer lugar, esse aprendizado traz para nós, para dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, um ambiente que a gente mais se relaciona, né? Que são o lar e o nosso trabalho, que esse compromisso nosso em pensamento do bem, nós que já temos conhecimento do Espiritismo e sabemos da importância capital do pensamento, né? Como Jesus o disse, nós podemos errar por pensamentos, atos e palavras, como também podemos acertar sempre por pensamentos, atos e palavras, porque nós não tomamos nenhuma atitude, nem falamos nada se não pensarmos antes. Nós temos o pensamento contínuo, né? Já atingimos essa evolução. Então, esse compromisso do pensamento no bem, né? Então, a alegria é em cada recanto da colônia, né? Porque eles têm no serviço a sua alegria. Já treinando, mas aí, pessoal, só abrindo parênteses, com certeza, já é um treinamento para quando encarnar. Porque a alegria no trabalho, no plano espiritual, ela é um treinamento, é um pré-treino para quando nós formos fazer o jogo para valer, que é aqui no corpo, né? Marco, e estou lembrando aqui que muitas das vezes nós somos infelizes nos nossos lares ou no nosso trabalho porque nós não fazemos a escolha do coração. Nós fazemos a escolha somente com a razão, fazendo cálculos, infelizmente, usando as nossas emoções de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Muitas das vezes a gente escolhe outra profissão porque a que a gente realmente gostaria de exercer, ou ela remunera, infelizmente, ela é remunerada de uma maneira não tão correta como deveria, ou as pessoas acham que é uma profissão que não tem tanta honra. Enfim, muitos de nós acabamos não tendo alegria no trabalho, e também, às vezes, no lar, porque as nossas escolhas, elas foram feitas baseadas unicamente pela razão, onde o coração não tomou parte. E aí, os resultados, eles vêm, com certeza. O que a gente planta, a gente colhe. Muitas das vezes, já em nosso lar, isso
com certeza, já não, essa prática não é usada. Lá a gente já entende, como os espíritos nos explicam, que o trabalho é toda ocupação útil. Então, sabedores disso, as escolhas no mundo espiritual são mais apropriadas. Com certeza se leva muito em conta o dom da pessoa, a bagagem dela, o sentimento de prazer, do que ela gosta, do que ela às vezes não gosta, né? Ela já vê a questão da necessidade. Então, lá, como ele coloca aqui, a alegria habita cada recanto da colônia, porque todos têm a oportunidade de servir. Mais tarde, né, Marco, a gente vai ver, não dando spoiler, mas a gente vai poder observar quando a criatura não consegue se adaptar a nada. Mas aí já é outro problema, é outra situação diferente. Logo adiante, né? Mais adiante a gente vai ver isso. Vamos ver. Eu continuando. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Porque nós vimos anteriormente, ele está sendo muito bem tratado, se incomodou com isso, reconhecendo os erros deles, né? Isso é que é a importância, que nós temos que sempre ressaltar isso. É o reconhecimento de que nós estamos errados. E é bom começarmos a fazer isso aqui, né? Treinamento aqui, para quando chegar lá, na vida real, né? Ficar menos difícil. E ele reconhece esse erro dele, vê o tratamento que ele está e está sendo submetido com todo carinho, sem cobrança nenhuma. Quem vai fazer a cobrança para ele vai ser ele mesmo, que é o que acontece, né? A consciência. E por isso que ele está perguntando, né? Será que isso aqui é um departamento celestial dos eleitos? Ele já está se achando eleito. Ele está achando que está na glória. Aliás, todo mundo é eleito de Deus, né? Nós temos uma amiga, né, Marco? Que uma amiga nossa, que ela vivia dizendo que o problema de ser espírita é que onde está a glória? Porque a nossa amiga, né, Zeni, ela disse assim, quando ela começou a entrar na casa, né, não tinha conhecimento, ela começou na casa e ela falava assim, eu quero ir para a glória. E aí, na brincadeira, eu falei assim, você é na Penha, você entra na nossa casa espírita na Penha, você pega o 497, salta ali perto da Cinelândia e está perto da glória, mais perto. Porque essa questão de nos iludirmos com a glória, ficar do lado do trono de Deus ou do lado dos anjos, né? É bom a gente repensar isso aí, né? É de acordo com o nosso comportamento mental aqui, né? Vamos lá. Que não condiz, por exemplo, pelo menos estou falando de mim, não condiz com essa glória ainda. Não, se a gente já se sente encarnado na glória, nessa comunhão perfeita com Deus, com Jesus e com os bons espíritos, se realmente você sente-se verdadeiramente assim, desencarnando, continuará. Agora, o problema não é só sentir, né? Você pode se iludir e achar que está um sentimento de ilusão, e não é a verdade, né? Tem que raciocinar. A fé raciocinada, é o que Allan Kardec coloca, né? Fé raciocinada, né? Como nós falamos agora mesmo, Paulo sim, ele diz com determinação, e resta para mim a coroa dos justos. E realmente ele desencarna, ele vê Jesus com Abigail e Gesiel. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia conscientemente o que ele passou, as resignações, as renúncias, as pedradas que ele levou. Ele resgatou sem revidar a ninguém, né? Só passando o ensinamento do Cristo na palavra e no exemplo. Aí sim, aí a glória está pronta para ele. Vamos chegar lá, com certeza vamos chegar lá. Continuando. Lísias sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, né? Isso. Quando Kardec coloca muitos chamados e poucos escolhidos, em que ele coloca na introdução desse capítulo a parábola que Jesus fala do festim das bodas, né? Então ele coloca essa parábola, e nessa parábola ele vem explicando
a questão dos muitos chamados e os poucos escolhidos. A gente, pelo menos eu tinha a ideia de que alguém ia me escolher, que algum anjo ia me escolher, que Jesus ia me escolher, que Deus ia me escolher. Mas, na realidade, somos nós que nos escolhemos, né? Nós é que nos colocamos à disposição desse chamado. E eu tinha uma compreensão equivocada sobre isso. Hoje em dia, não. Hoje eu consigo entender que o chamado existe para todos, para todas as religiões da Terra, para todas as filosofias, existe o chamado do bem. Mas, na realidade, nós é que nos escolhemos, porque o convite foi feito, como coloca na parábola do festim das bodas, como Marco colocou no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas somos nós que aceitamos ou não o convite que nos é proposto. E na parábola a gente consegue ver que os primeiros convidados realmente não quiseram saber do convite e alguns até mataram aqueles que fizeram o convite, os profetas, os primeiros profetas. E depois foi feito um novo convite e também alguns deram as desculpas que não poderiam assumir um compromisso, que não estavam prontos, e até que é deliberado que sejam convidados todos aqueles de boa vontade de todos os lugares, e aí alguns aceitaram esse convite. Então, que é onde entra Paulo de Tarso, né, o apóstolo dos gentios, porque aí todos são convidados. Né? Onde é o trabalho dele, com os gentios. Ele começa, já que quando ele ia nas sinagogas, muitas das vezes ele era expulso à pedrada, tinha toda uma problemática para ele levar a palavra de Jesus. Ele resolveu por intuição, Jesus o chama para levar realmente a todos. Ele cumpre essa parábola. Tem uma luta interna com os próprios apóstolos, os próprios discípulos. Pedro é obrigado a intervir. No livro Paulo Estevam está muito bem explicado isso. Sim. Mas ele não desiste hora nenhuma. Ali é um exemplo de vida para todos nós, né? Sim. Que nós aprendamos a não desistir. Nós vamos ver isso também hoje aqui com o André Luiz. E a parábola, ela termina dizendo que só o convite também não basta. É um primeiro passo, mas o segundo passo é o teu próprio comportamento nessa festa. Vamos dizer assim, lá precisava usar a túnica nupcial. Então, depois do convite, o segundo passo é o nosso comportamento dentro da festa, entre aspas, vamos assim dizer, não é? Porque logo depois, no capítulo 18, Kardec vai colocar aquela passagem em que Jesus fala que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque é o segundo passo muito importante do convite. É o comportamento durante a festa, né? Toda festa a gente precisa ter um determinado comportamento. E para você participar das alegrias do céu, você precisa ter um comportamento. E é isso que o Lísias vai começar a explicar para André Luiz, por que ainda existem pessoas com dificuldades na colônia, por que muitas pessoas não conseguem viver na colônia Nosso Lar. O próprio André Luiz, né, Teresa, ele vai ter que vencer ainda algumas etapas internas nele, né? E as etapas sempre são, os obstáculos sempre são os internos, para poder ele começar a trabalhar realmente, ser um trabalhador real do Nosso Lar, né? Ele vai ter que vencer isso dentro dele. Né? Um ensinamento a mais para todos nós. Por isso que o Lísias está falando, você foi chamado. É como se dizer assim, mas não é escolhido. Porque é isso que a Teresa falou, foi chamado, está no banquete, você foi. Por quê? Por que ele saiu do umbral? Porque a dificuldade dele era reconhecer que tinha alguém superior, uma superioridade, um Deus acima dele, alguma inteligência suprema, uma coisa assim que ele chamou de Deus, divindade, que fez o universo todo e a quem ele devia obediência. Essa era a dificuldade dele.
Muitas vezes não é dificuldade de muitos, mas a dificuldade é outra. A dele era essa. E esse convite, eu lembro na hora que eu estava estudando esse capítulo para a gente conversar, eu lembrei que esse convite ele pode ser feito para nós através de vários caminhos, né? Vários meios, esse convite. Eu lembrei de um conto que tem no livro Pontos e Contos, do Irmão X, é a história da filha rebelde. A dona Matilde está no livro Pontos e Contos. A filha rebelde é muito interessante. A dona Matilde é a mãe da Emilinha. E ela começa a tentar, né, transmitir à filha todos os ensinamentos espíritas que ela passou a conhecer. E a filha, numa rebeldia tremenda, não querendo aceitar, debochando da mãe, e a mãe insistindo com ela que a vida era mais do que só a vida de relação enquanto nós estamos em vigília, que nós tínhamos uma vida depois da morte, e ela debochava da mãe, dizia que a mãe estava se comportando... Só um detalhe, que a Emilinha é a filha mais velha, gente, e a Tereza é a filha mais velha dos pais dela, mas tudo bem, continua. Mas eu fui a primeira a aceitar a doutrina, diferente da Emilinha, né? Pelo menos nessa encarnação. E aí a Emilinha, com toda a rebeldia, a mãe desencarna, ela também desencarna, e no mundo espiritual a dona Matilde está muito bem e a Emilinha está muito mal, porque ela realmente não quis aceitar o convite de mudança de comportamento, porque quando a gente aceita a mensagem de Jesus, a nossa vida não é mais a mesma. Pelo menos o esforço passa a ser diferente, o esforço de bom comportamento, de tentar seguir as orientações do Cristo. E a Emilinha não queria isso. Aí no mundo espiritual elas se encontram, ela está muito desesperada e a mãe fala para ela: não, minha filha, eu vou, se você quiser, e claro que ela queria, eu vou receber você nos meus braços novamente, nós vamos ter outra oportunidade de encarnarmos juntas. E chega um mentor espiritual para conversar com as duas, para planejar, e as duas ficam muito contentes. Só que ele diz: sim, Emilinha, você vai poder conviver novamente com a sua mãe, mas não mais na relação de parentesco, porque você não soube aproveitar todos os convites ao bem que a sua mãe te fez. Você vai voltar junto dela, sim, mas você vai voltar como empregada da casa. Criado humilde. Porque Deus é misericórdia, agora, né? Só um detalhe, Tereza, que ele fala aqui. Estou com uma página aqui aberta. Como criado humilde da sua residência. Para quê? Olha só o detalhe. Na verdadeira condição de obediência. Aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Porque os Espíritos nos dizem que só seremos felizes quando obedecermos à lei de Deus. Sim. Aí, no início da doutrina espírita, quando nós estávamos, a gente custa entender isso, compreender, mas realmente, a felicidade só vai entrar em nós, realmente nós vamos ser feliz não é ter momentos de felicidade, é em qualquer situação, quando formos obedientes à lei de Deus. Isso. Quer dizer, então, para Emilinha, o convite foi feito, não é como... É para todos nós, como a gente comentou, por vários canais, eles vão chegar esses convites o tempo todo, e que saibamos aproveitar esses convites que nos chegam, que nessa encarnação todos nós possamos aceitar o convite do Cristo na nossa vida e tentar modificar o que não está correto ainda, não é? Então, vamos terminando por aqui o programa. Que Deus abençoe a todos vocês, os seus lares. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus continue sendo a nossa meta. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.